É um bate-bola. Que bom. Hortência! Pô, pelo amor de Deus. Oi, gente, boa tarde. Oi, Zé. Deixa eu falar com essa rainha aqui, minha amiga amada. Bem? Oi, gente. Bom, antes de mais nada, boa tarde. É muito bom estar aqui para poder falar sobre parcerias no esporte, principalmente no futebol, né? A gente, sei lá, 35 anos de profissão, eu sempre comecei, quando eu comecei lá atrás, não se falava em parcerias desse jeito, não se falava no futebol esse profissionalismo todo que a gente vê hoje em dia, né? Era uma coisa muito mais assim, toma aqui um trocado pelo nome aí da minha marca aí na sua camisa e vamos embora. Era mais ou menos assim, né, Hortência? E ainda bem que tudo mudou e tudo está mudando e vai mudar ainda mais, muito mais. Mas eu acho que tem gente que sabe muito mais do que eu aqui, que inclusive estou doida para conversar. Vem para cá, Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube! Esse cara sabe muito e vai muito além do futebol. Muito além. Coisa amada. E eu vou chamar também o Eduardo Toni. Vem para cá, Toni, diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube. Quero saber como é que essa história, como é que o presidente conversa com o diretor de marketing. Obrigada, Edu. Vem cá, senta aqui, Toni. Onde você quiser. Não, pode. Não, senta você. Senta ali do outro lado, então. Deixa eu ficar aqui na ponta que é melhor. Legal. Ficar aqui na ponta. Aqui, 33 minutos. A gente tem 33 minutos e já era. Desculpa, gente, vocês têm compromisso? Bom, deixa eu começar aqui falando, acho que talvez um dos maiores cases do esporte no futebol dos últimos tempos, que é o Morumbi, o name rights do Morumbi, que virou Morumbis. Uma tradição, né? O Morumbi é uma tradição, todo mundo, Morumbi, Morumbi, Morumbi. Morumbi é a casa do São Paulo, mas é a casa do futebol paulistano, é a casa do futebol brasileiro, e virou Morumbis. Como é que foi essa criação? Como é que isso aconteceu? Como é que foi comunicar para os torcedores? Eu quero saber bastidor, tá? Nada que eu já li em tudo que é canto, não. Hein, Júlio? Glenda, bom, primeiro é uma alegria estar aqui, Tati, parabéns, Zé. E como eu soube que era a Glenda, como rubro-negra, eu vim de vermelho e preto. Eu sou preocupado com essas coisas, assim, né? Mas eu quero dizer, Glenda, é por isso que eu trouxe o meu diretor de marketing junto. Parceria começa também no trabalho. Não é o presidente que ele está, ele não é, que vai deixar de ter a glória ou também o fracasso sozinho. Você tem que dividir as coisas. E no caso do Morumbis, né? Você tem um aspecto da tradição do São Paulo arraigado, você fala em name rights no São Paulo. Nossa, onde vai ficar o Cícero? Que era o nome de um grande fundador do São Paulo. Claro que ele foi homenageado. Então, foi um processo longo de discussão, o Tony vai dar detalhes, mas tudo começou com a adequação do nome. Aquele estádio, como é conhecido como Morumbi, ele não poderia, com todo respeito a uma marca de um automóvel, virar de uma hora para outra estádio Volkswagen, General Motors, enfim. Então, nós tínhamos essa preocupação com a adequação. E isso foi um trabalho de pesquisa que o marketing vai desenvolver aqui, da adequação do nome. E foi tão feliz porque Morumbis, que é o produto da Mondelez, ficou fácil na fonética, na aceitação, e hoje o recall mostra que ele é falado pela mídia. Então, foi um processo de estudo, previamente, de um convencimento político interno, porque a tradição arraigada, às vezes, interrompe ou dificulta a modernidade profissional de um clube, e nós conseguimos fazer isso. E o Tony, até depois disso, fez uma estátua ao Cícero Pompeu Toledo, que virou um ponto turístico hoje. Tivemos o nome mudado, Morumbis, com grande resultado. Então, foi um trabalho que o Tony pode passar mais detalhes, para a gente fazer um bate-papo rápido aqui. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Como o Júlio disse, né, a gente não acreditava que um estádio que não passou por nenhum retrofit, que não foi reconstruído, a gente tinha muita dificuldade que o novo nome fosse ser aceito, não só pela coletividade são paulina, mas pela imprensa, pelos torcedores de uma forma geral. Então, nós tínhamos que buscar alguma coisa que a gente usasse a tradição do nome. E como você quer bastidor, eu vou te contar um bastidor. Então. Eu quero bastidor. Vocês veem que ele é facinho, ele fala tudo, né? Pelo amor de Deus, Tony. Então, eu fico imaginando assim, essas coisas eu fico imaginando assim, um belo dia você está deitado e você tem uma ideia. Aí você fala, não, eu vou atrás dessa ideia. E aí você vai atrás dessa marca e traz ela. E ficou demais. O nome é muito bom. A gente tinha algumas possibilidades.
Então, nós pensamos, a primeira opção era Morumbis. A segunda opção era Morumbique, que é também uma... E a terceira opção era Morumbig. E aí a gente começou a rastrear as empresas para entender qual que tinha mais fit com a nossa proposta, o que a gente entendia que tinha mais familiaridade com o que a gente entende, com nossos propósitos, com os nossos princípios, valores. E a gente entendeu que seria começar com a Mondelez. E aí nós fizemos uma apresentação, o Júlio participou para o presidente da Mondelez, lá no Morumbi, na época. E quando a gente terminou a reunião, a gente saiu da reunião dizendo, fechou aqui. Fechado. Porque a gente percebeu que tinha dado match, né? Que eles tinham entendido o propósito, a ideia do... Porque não é simplesmente colocar uma placa, né? Você tem que criar uma série de ativações, de atributos. E eles perceberam isso e aderiram rapidamente. Então, foi uma negociação muito rápida até. Claro, depois você foi entrar em valores, discussão de períodos e tal. Mas foi um casamento muito feliz. A gente brinca, né, Júlio, que é o S mais caro da história da humanidade. Né? E, por coincidência, depois veio o S da Superbet, que adotou o S também. Nós fizemos o leilão da... O S de sucesso é bom, né? Nós fizemos o leilão de Cícero Pompeu de Toledo. Ah, foi bom isso. E a gente arrecadou quase 1 milhão com os leilões da letra. O Júlio comprou uma letra. Eu comprei a letra O. E que ela fica representada. Ela foi caro, porque a cada um lance vinha um São Paulino e ela falou, eu quero essa letra. Mas o segundo, das letras, o valor maior arrecadado foi com o S, que foi a Superbet que comprou, que o S está no camarote deles também. E, Glenda, nós fizemos uma ação com esse dinheiro arrecadado para o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, com o governador Tarcísio e a primeira-dama. Ficou muito simpático. O São Paulo não usufruiu desse dinheiro, até porque a gente tem que dividir também o São Paulo com a comunidade. Eu acho que foi um gesto bacana. Parceria com o governo estadual. Não, mas eu acho que é isso, né? A parceria ela tem que vir de todas as formas, de todos os lugares. Agora, eu queria saber, assim, vocês olhando para o clube, olhando para a história do clube e olhando para o futebol brasileiro e o movimento todo que está acontecendo no futebol mundial, como é que vocês olham essa parceria com o futebol? Né? Porque antigamente a gente falava, não botar o nome na camisa, era o nome na camisa. Só que hoje em dia o futebol ele vai muito além de quadras, piscinas, etc. A gente está falando de experiência, né? Experiência e negócio, porque o esporte virou um ambiente de negócio. As pessoas vão assistir aos jogos, vão às corridas de automobilismo, vão a uma Olimpíada, vão a uma Copa do Mundo para fazer negócio nos bastidores. E eu queria saber como é que vocês tratam isso, porque você é um homem de negócio. A sua história é nisso, né? No comercial, é no negócio. Você também. Então, como é que vocês trouxeram essa visão de vocês para dentro do futebol, para dentro do São Paulo, e como é que vocês olham também para fora? Porque existe também essa tradição. O São Paulo é um time de camisa. Né? É um time que, para você mexer ali, você está mexendo com vários corações. Tem a questão da emoção que não dá para ignorar. Isso. Glenda, é importante. Você tem que desconectar com essa questão mais arcaica, às vezes, que impede um avanço. Então, o que nós estabelecemos lá é dizer o seguinte, olha, nós não podemos ficar presos a resultados, porque, vejam, são 20 clubes grandes da Série A. 19 vão perder. E toda semana, eu brinco que futebol é maravilhoso, pena que tem jogo, porque no dia do jogo é um inferno na cabeça do dirigente. É um inferno. Quarta-feira você ganha, Hortência, você é herói. No domingo você perde, você está no restaurante do Jardim, você é um bandido. Então, a emoção é que vale. E aí eu falei para o pessoal, vamos desconectar disso e de rede social, porque senão cada um tem um técnico preferido. O Zé conhece bem. O São Paulo terminou a Libertadores com a segunda melhor campanha no geral de pontos. E o técnico caiu, porque ele está mal no Brasileiro e começa a ter uma pressão que contamina. Então, para a gente pensar no negócio como cliente, a gente tem que pensar no retorno que ele tem financeiro, no share de participação dele, no crescimento da ativação, porque se você voltar com a visão do esporte apenas da emoção do resultado, você acaba não valorizando bem esse parceiro. Esse parceiro precisa ter resultado, não é isso? É isso, e o Júlio cobra muito isso da gente. O Júlio quer saber se o cliente está ganhando share, se as vendas do cliente estão indo bem, se o cliente está satisfeito. É diferente daquilo que você está falando na abertura, de colocar por um trocado qualquer a marca na camisa. A gente se preocupa de entregar o que tem que entregar e mais até. Eu sempre conto um case super bacana que a gente fez agora, fez de novo agora recentemente. Nós temos um dos patrocinadores, é uma marca de carro. Ele tem lá todos os contratos dele normais, de ativações, tudo que a gente pode fazer com ele. E
agora, no começo da Libertadores, nós fizemos novamente essa ação, que é fazer um safety car chegar na frente do ônibus. Então, o nosso patrocinador põe clientes dentro do carro e o carro vai na frente do ônibus como se fosse um batedor para fazer a chegada do estádio. A chegada do São Paulo no Morumbi é bastante interessante. A torcida abraça o clube, tem uma festa. Não pode fazer lá dentro a festa, só pode ser lá fora. Então, a torcida recepciona o clube, você não enxerga exatamente. Os clientes ficaram meio assustados no começo, aquela multidão, bandeira. Não, e é até bom também das pessoas sentirem como é que é, né? É uma energia, tem que sentir, uma energia, novidade. E essa, por exemplo, Glenda, não era uma coisa que estava no contrato, essa ação. A gente criou essa ação, ofereceu para o cliente, não tinha custo, né? É um trabalho de convencer o CT, a polícia, e a gente consegue fazer, entrega para o cliente. De novo, isso é ser parceiro, isso é buscar se colocar no lugar do cliente e entregar mais do que está previsto. Vocês acham que o futebol brasileiro está aprendendo a lidar com essa questão de parcerias de marcas? Glenda, eu vou ser muito sincero, existem exceções, mas na regra não. Ainda o esporte, o futebol, ele tem um caminho muito grande. O dirigente, salvo exceções, não quero generalizar, ele pensa muito na vantagem do time dele. E isso é ruim. Isso eu quero brigar com ele dentro do campo, eu quero ganhar dele, mas fora não. Fora é um produto. E essa luta que nós estamos através de uma liga, hoje tem muito mais adeptos. Então, nós estamos virando de uma minoria para uma maioria, mas ainda precisa de uma conscientização. Um outro dado, antes do Tony falar, importante, que eu esqueci de mencionar, o Tony, eu fui diretor de marketing, eu era o Tony ontem, né, no São Paulo. Muito melhor, muito melhor. Não é melhor. E o Tony era a LG, que foi um parceiro do São Paulo de 9 anos. Então eu brigava muito com ele no bom sentido e a gente estava bem, mas a LG ficou 9 anos patrocinando o São Paulo. Então, eu, quando fui eleito, eu falei, eu vou convidar esse cara, porque nós somos amigos, nos entendemos. Ele esteve do outro lado do balcão, agora ele vai ver o que é bom sentar aqui. Né? E ele tem feito um grande trabalho. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que os dirigentes, os comandantes, os agentes do esporte, porque, às vezes, você quer fazer um match day no Morumbis e você tem um problema com a Polícia Militar, com o Ministério Público. É tanto problema que é difícil você promover. Você, quando vê um espetáculo nos Estados Unidos, o esporte ele é bom, mas ele também é um componente de um show que antecede, de um evento, do encerramento. E aqui eu tenho que consultar Polícia Militar, Ministério Público, a linha ambiental, não sei de onde. É um negócio difícil. Mas esse é um processo que está melhorando. Né? Isso, eu acho que... Você veja, o Júlio falou do Match Day. O torneio mais importante que a gente disputa, que é a Conmebol Libertadores, Match Day -2, eles assumem o estádio. A gente não pode fazer nenhum tour 2 dias antes. Vamos explicar só o que é o Match Day para quem? Todo mundo sabe o que é o Match Day ou não sabe? É o dia do jogo, né? Match Day é o dia do jogo. É o dia que você faz... São os dias mais importantes para a gente. Nós somos um clube de futebol. E o dia do jogo é o nosso ápice, né? Então, você tem uma série de entregas para fazer no dia do jogo, uma série de ativações, você tem os seus patrocinadores, os parceiros. E no dia do jogo você é o ápice, é onde você realiza tudo aquilo. E alguns torneios a gente não consegue fazer porque a organizadora do torneio não permite, quer que as marcas deles apareçam. Então tem um conflito, não é fácil. Conflito de marcas. Então não é fácil, mas também é estimulante, porque a gente tem que buscar, como essa ideia, por exemplo, do carro, é fora do estádio. Então a organizadora não pode inibir ou não pode proibir a gente de fazer. Isso também ativa a nossa criatividade. Agora, Tony, você que estava lá na LG e trabalhou com essa relação muito próxima com um clube de futebol, e agora você está dentro desse clube de futebol. Quais são essas dores que a gente precisa melhorar para trazer ainda mais marcas e parcerias para dentro do esporte? Porque, às vezes, eu acho assim... Às vezes eu vou falar com marcas, né, propor eventos. Hortência está aqui, a gente fala muito sobre isso, né, Comitê Olímpico do Brasil, enfim, o que a gente pode fazer. E existe sempre uma desconfiança da marca. Né? Nunca é 100% ali. Não é um lugar seguro, às vezes, para as marcas estarem. Então, eu queria que você trouxesse essas 2 experiências que você tem, de quem estava fora, lidando com um clube de futebol, e agora você dentro, lidando com as marcas fora. Eu acho que isso é um processo, Glenda. No passado, nós tínhamos grandes marcas patrocinando os clubes. Então, você citou a LG, patrocinava o São Paulo, a Samsung patrocinava o Corinthians, a gente tinha muita indústria de eletrônicos patrocinando as empresas, que eram grandes anunciantes. Isso foi se perdendo ao longo dos anos e agora eu acho que tem um processo de retomada. É muito ruim quando o negócio, o futebol, é abalado por notícias.
está acontecendo num outro clube, você sai do caderno de esporte, vai para o caderno de polícia. Isso é muito ruim, porque a indústria do futebol perde. Quando a gente trouxe a Mondelez, que é uma multinacional americana incrível, para o negócio, o futebol ganha, porque você passa a ter credibilidade. Uma marca como a Mondelez, que tem um guide de governança enorme. O nosso contrato com a Mondelez é gigante, porque eles são muito rígidos em governança, em compliance. Então, quando você traz uma marca como essa para o futebol, a indústria do futebol ganha. E a gente está, entendo eu, Glenda, aqui num processo de profissionalização, né? Nós falávamos antes, não é mais aquele amador. Hoje, todos os clubes têm... O nível dos presidentes é muito melhor. Os executivos são todos executivos. O Júlio trouxe para o São Paulo uma série de executivos. O diretor de comunicação veio do UOL, o nosso diretor jurídico, o nosso diretor de compliance. Nós temos uma área de compliance no São Paulo. Então, isso é um processo de profissionalização que a indústria vai se beneficiar disso. Eu acho que em breve, nós voltaremos a ter grandes marcas novamente no futebol. Agora, Júlio, você sente que isso é uma preocupação geral do futebol brasileiro, essa busca pela profissionalização? Tem aí as SAFs, né? Algumas deram certo, outras não, mas, enfim, você sente que está existindo essa busca, que os outros clubes também estão fazendo isso, procuram fazer isso? Estão, sim, Glenda. O grande problema é o dirigente, que esse é o lado muito difícil, eu estava falando com o Álvaro, é você compor a austeridade financeira que todos nós assumimos com dívida, algumas aumentaram, diminuíram, a nossa até aumentou em razão, num determinado momento, de uma necessidade de São Paulo conectar a torcida, que não ganhava campeonato há muitos anos, nós ganhamos, então agora eu estou colocando a prioridade no aspecto financeiro, fizemos um fundo de capital, que é o FDIC, então tudo meio que planejado. Mas eu sinto que a grande libertação dos clubes e dos dirigentes é entender que ele pode aceitar a derrota e claro que ele vai ter que aguentar a rede social, essa coisa toda. Porque acontece o seguinte, a pressão é muito grande, aí o cara rompe o orçamento para trazer um grande talento para fazer... Olha, o meu mandato, no caso, 3 anos, eu estou na minha segunda parte, eu fui reeleito, tenho mais 3 anos. Então, o cara quer sair dizendo o seguinte, eu não posso sair de lá sem ganhar um título. E aí ele investe muito, muito mais do que ele pode para tentar colocar um quadro na parede, a vaidade. Eu ganhei esse campeonato. Eu não fiz esse exercício, mas eu tive que sair um momento do meu orçamento, não gastando mais, deixando de ganhar. O Zé sabe. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Nós ganhamos a Copa do Brasil contra o Flamengo, contra o seu Flamengo, desculpa. Eu sabia, ele tinha que trazer ia isso. ter o troco, não ia ter. Ele está doido para falar zico. isso. Ela foi campeão do mundo, sim, ganhou um título, nós ganhamos 3, mas tudo bem. Olha, que isso! Não, mas Tati Oliva! Não, brincadeiras à parte. Não tem problema, porque eu tô lá no Mundial agora e você não verdade. tá. E ela teve o Zico. Já saiu o quê, meu? Eu jogo domingo. Vai jogar que domingo. Isso, eu tô nem aí pro Bayern. E ela teve o Zico. Palmeiras, não sei, o Palmeiras. O Palmeiras eu não sei, não tem mundial, né? Mas o Palmeiras. mas é uma grande instituição, não tem dúvida. O que eu acho, essas brincadeiras fazem parte, mas o que eu acho... Também que existe, isso é o futebol. É lindo isso. É por isso que a gente ama o futebol. Você é Bia, é verdade. Então, acho que esse tipo de coisa, que eu estava querendo dar o exemplo, que eu estourei meu orçamento, eu tinha a final em setembro da Copa do Brasil contra o Flamengo e fomos para o Morumbi. E eu tinha, antes disso, uma proposta para o Pablo, para o Wellington e para o Nestor. Veja a natureza, eu não vendi, porque se eu vendo eu ia perder 3 grandes jogadores que eu podia o risco de não ganhar. Podia não ter ganho também com eles, mas era uma proposta que, somada, dariam mais ou menos 35 milhões de euros. Veja como é uma dificuldade uma decisão dessa. Pois bem, não vendemos naquele momento, fomos campeões. Falei, vou vender em dezembro, que é a segunda janela. O que aconteceu com os dois? Se arrebentaram, cirurgia, eu perdi a negociação. Aí eu vou lá e dou déficit, é quase igual cavalo. Aí deu déficit. Aí deu déficit, o que eu vou fazer? Tenho que assumir. Então, foi uma tomada de posição. E, cada vez mais, eu tenho que pensar em vender os garotos que começam com 18, brilham até 22, estão numa primeira linha de venda. Esse é um outro planejamento que está fazendo. Mas você fica muito amarrado com o resultado, é difícil. Não, é difícil mesmo. Eu fico imaginando o seguinte, porque você tem, né? Você fica olhando assim, você tem essa questão das vendas dos jogadores, e aí é uma decisão, eu não sei como é que é a conversa de vocês, eu não sei como é que faz isso dentro do futebol, eu realmente não sei. Se é uma decisão por exemplo, no São Paulo, é uma decisão do presidente, é uma decisão do conselho, como é que funciona essa questão
da venda do jogador, quem vender, como comprar, enfim. É uma decisão, agora dessa receita, né? É uma decisão do presidente. Nós temos um orçamento de meta de vendas no ano. Esse orçamento é aprovado no Conselho, mas o Conselho não interfere no dia a dia da gestão. Então, nós fazemos um planejamento dizendo, está subindo um garoto, fulano de tal, começou a jogar no profissional. Nós sabemos que nós podemos vender esse garoto, o ideal, em 2, 3 anos, depois que ele deixa um legado esportivo. Então, existe mais ou menos. Agora, às vezes, vem uma proposta irrecusável antes do tempo. Ou, às vezes, vem uma proposta, que eu vou aproveitar antes do Tony falar, que acontece o seguinte. Eu vejo comentaristas, até de televisão, o cara fala assim, o São Paulo vendeu um menino a preço de banana, 6 milhões de euros, o São Paulo ficou com 20% e tal. Eu acho que esse cara ou não entende o preço da banana, ou não entende o que é um jogador. Nós vendemos jogador que tem uma relação com minutagem, porque ele só tem um valor agregado no mercado mundial se ele tem tantas minutagens, já jogou e tal. Quando ele não tem, você não consegue fazer, é como contratar a Glenda. O valor dela é incomensurável pela audiência, pelo histórico dela. Quando você vai vender um jogador, o cara fala, o Zezinho das Couves, esse aqui jogou tantos minutos, é muito pouco. Então, o preço vai mais ou menos em cima disso. E cabe ao clube, tiver melhor financeiramente, que não é o nosso caso ainda, suportar isso e aguardar um outro tempo. Mas eu tenho que cumprir o orçamento. Então, funciona mais ou menos assim. Eu divido com os diretores, mas tem uma linha onde o Conselho cobra o orçamento só. Vai lá, Tony, fala. Deixa a Hortência fazer uma pergunta aqui. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, você falou em vender o atleta, né? Você, às vezes, deixa de ganhar, porque teve um acidente e tal, com o jogador. E no caso do treinador? Você nunca vende um treinador, você sempre compra ele. Por que vocês, sabendo que no futebol é essa inconstância, que você ganhou, tudo bem, você perdeu, você tem que mandar o cara embora, por que vocês fazem um contrato que, na quebra desse contrato, esse valor que você tem que pagar para esse treinador é sempre muito alto? Bela pergunta, Hortência. A multa que é colocada no mercado, hoje o mercado ele é engraçado, que os jogadores se falam, treinadores se falam. Hoje é muito comum o treinador vir ou com o filho, ou com o genro. Não acho ruim, mas é uma coisa. O Tite teve isso na seleção, agora o Ancelotti, e todos têm. O Crespo voltou, eu perguntei, algum parente, Crespo? Não. Primeira pergunta. Algum parente? Mas assim... Está magrinho, Hortência, está magrinho, está bem, dá até para jogar aí. Mas, Hortência, é o seguinte, antigamente as multas eram mais aviltantes. No São Paulo, nós estabelecemos um critério de 3 salários que eles vão diminuindo conforme o tempo de contrato. Ficou mais aceitável. Mesmo assim é grande, porque um salário de um técnico hoje é grande. Então, se eu vou ter que demitir um técnico, eu vou ter que arcar. E, às vezes, a demissão não é só pela pressão da mídia, ou do conselho, ou não sei o quê. É a condição, às vezes, de um técnico profissional mudar o jogo, retomar o vestiário, que a gente chama. Então, isso acontece também. Mas as grandes demissões... Eu vi Campeonato Brasileiro agora, não vou falar o nome do clube, que o técnico durou 3 jogos. Então, hoje, nós estamos sofrendo muito com a rede social, com, às vezes, comentaristas que fazem colocações até do lado pessoal, do profissional. Isso cria hoje... Hoje nós estamos vendo o ódio instalado. E o futebol é um instrumento do amor e do ódio também. Então, é muito difícil isso. Agora, eu não tenho dúvida, Hortência, que esse é um grande... Eu já vi treinador contratado por 5 anos, e depois, na outra gestão, o cara tem que mandar embora e tem que pagar aquela multa aviltante. Então, a nossa multa hoje, a nossa faixa de multa, é uma das menores. Tem uma regra, são 3 salários. O salário de um treinador é composto com direito de imagem, PJ e CLT. E essa composição, para mim usar a imagem dele e tal, já está composto. Se eu fizer uma propaganda, uma parceria com ele, vai estar lá a imagem dele. Então, é mais ou menos isso. Não é o ideal, mas o São Paulo melhorou. Eu, quando assumi lá, eu paguei multa muito acima do que esse patamar de 3, e tive que pagar quando eu assumi. Porque eu assumi e muitas contas ficaram para outra gestão. Então, hoje, nós estabelecemos essa linha, que não é o ideal ainda, mas é uma negociação e que é muito difícil também o mercado aceitar. Eles se falam muito. Então, o cara diz, fechou agora com outro time nesse tanto, eu não topo, se for assim. E, às vezes, a sua necessidade é tão grande e falta tanto técnico. Tanto é que no Brasil estão fazendo sucesso o quê? Técnicos portugueses, agora o italiano na seleção brasileira, o argentino do São Paulo. Nós precisamos formar técnicos também. Eu acho que também é um mercado que está mudando, né? Eu acho que
essa questão contratual, o jeito de se contrata, o jeito que se faz contrato, isso tudo está mudando. E leva tempo, porque são contratos longos. Então, você não muda de um ano para o outro, né? É uma coisa que é uma transformação que vai demorando. E o futebol, ainda, se me permite, ele é uma pirâmide invertida, né? Você pega um clube de futebol como o São Paulo, por exemplo. O Júlio, ele é remunerado, ele é um executivo do mercado que abriu mão da sua carreira de sucesso na televisão para ser presidente do São Paulo. Então, ele tem um salário. No futebol... Eu tenho saudade da televisão, ganha muito mais. Eu falei para o Bispo outro dia, me aceita de volta. Ele falou, mas não com aquele salário. Hein? Então, abaixo vou te levar para a Band. Quando acabar esse contrato aí, embora. Vamos embora, Johnny. Então, o Júlio, que é o presidente, abaixo dele no futebol tem o Muricy Ramalho, que é o nosso coordenador técnico, que ganha mais que ele. Ganha mais que eu. E abaixo do Muricy tem o técnico, que é o funcionário dele, que ganha mais que o Muricy. E abaixo do técnico tem os jogadores, que ganham mais que o técnico. Então, é uma pirâmide invertida. E é difícil administrar isso, né? É um detalhe que muita gente não sabe, né? Um clube associativo tem um estatuto. Então, o meu salário, que eu não vou reclamar, mas, claro, bem diferente do que eu ganhava, ele tem lá 70% do maior salário do STF. Eu não sei por que criaram esse tipo de coisa. Aí os caras vão lá, Zé, pô, você tem que melhorar o teu salário. Eu falei, eu vou propor para melhorar o meu salário? Estou louco no clube. Estou ganhando bem. Não, mas, Hortência, mas é sem os não penduricalhos, é sem os penduricalhos. Mas, vou te dar um exemplo agora. Mas não tem o extra, né? Não tem a meta, não bateu meta. Não tem, infelizmente não tem. Quando eu assino o contrato de um menino que foi promovido, o menino tem 17 anos. Ele ganha 13, 12 mil já. É um menino de 17 anos. Quando ele vai na mesa que eu assino o contrato dele, você está indo profissional, eu não estou brincando. Ele já vai para 60, e eu falo... Prazer, bem-vindo, fora os bônus. Eu falo assim, parabéns, você já está ganhando quase o dobro do presidente. Ele, olha, é verdade? Eu falei, o estatuto, muda o estatuto. Ele falou, não sei fazer isso não, presidente. Então faça gol que ajuda. Faz gol, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se vira, faz. Mas, Tony, eu queria que você trouxesse essa... Eu não sei se já respondeu, nem sei se você respondeu a minha pergunta. Trouxesse a sua visão de fora, que lidou com um clube de futebol, e de quem está dentro agora, lidando com as parcerias. Voltando a falar aqui das parcerias. Um clube de futebol, por mais profissionalizado que seja, como o caso do São Paulo, é uma instituição associativa, como o Júlio comentou, né? Então, você tem... Todas as empresas têm política, né? Política empresarial. Um clube de futebol tem os partidos políticos, né? Eu me lembro que, segunda, terceira semana de São Paulo, a minha secretária entrou na minha sala e falou assim, tem um conselheiro que quer falar com você, e ele tem 5 votos. Isso é bom ou é ruim? 5 é bom ou é ruim? Então, tem esse aspecto político no futebol, político mesmo, né? Não, e tem, a gente tem lá 2 presidentes, o Júlio, que é o presidente do executivo, vamos chamar assim, fazendo uma analogia com o país, um clube de futebol é um micropaís, né? Então, o Júlio é o presidente da República. Tem o presidente do Congresso também, tem os congressistas, os deputados que são tem que aprovar os projetos. Né? E tem política. Então, por exemplo, o case Morumbis, nós tivemos 93% de aprovação, 7% votaram contra. 7% votaram contra. 7%. 7. 17? 7. Mas mesmo assim, um número acharam pouco. Que não valia a pena esse dinheiro por mudar o nome, que nem mudou, na verdade. O estádio chama-se Cícero Pompeu de Toledo. O apelido do estádio é que a gente mudou. E a 7% você foi contra. Então, essa característica de um clube de futebol é muito diferente da iniciativa privada, né? Por mais que o Júlio tente profissionalizar a gestão. Bom, a gente está fazendo um maior sucesso, né, no Mundial na Copa do Mundo de Clubes, né? O Brasil descobriram os times brasileiros agora, o Campeonato Brasileiro. Está um sucesso danado, era um pop. Agora é pop. Hã? Você também. Não vai falar para mim, não. Com inveja, você também. Não, mas eu acho assim, agora olhando para o futebol brasileiro, né? A gente tem essa briga pela Liga, tem tanta coisa acontecendo no bastidor do futebol brasileiro, mas você acha que isso pode ajudar o campeonato brasileiro? Isso pode ajudar os clubes brasileiros? Eu acho que pode ajudar e está ajudando. Eu não tenho dúvida. Eu estou brincando, eu fico vendo os clubes brasileiros, o Botafogo jogando bem, o Flamengo,
o próprio Palmeiras, o Fluminense. Mas eu acho, Glenda, que é importante ajustar o calendário, porque é mais uma competição para o brasileiro. Agora, quem vai pagar o pato são os clubes, o campeonato aqui, que nós vamos ter jogo terça, quinta, sábado, é uma coisa louca. Então, precisa ajustar o calendário. Termina 21 de 21 dezembro. de dezembro, o nosso calendário vai terminar. Todo o Papai Noel querendo chegar e o campeonato lá. Então, é bom, mas nós precisamos ajustar esse calendário. Não, falando assim, mas agora falando em termos de marca, parceria. Excelente. Você acha que, olhando agora, internacionalizando o futebol brasileiro, né, que a gente fica muito aqui, e sempre me incomodou muito essa questão de repente, começar a explodir pelo país a escolinha do Real Madrid, a escolinha do PSG, a criança com 3 anos de idade, ela fala que ela é Real Madrid. Eu falo, não, você não é Real Madrid, meu amor. Pode mudar, porque você não é. Então, no caso, meu filho é Flamengo. Acabou. Não, quero jogar a escolinha do PSG. Não, não vai. Vai lá pro Flamengo jogar na escolinha do Flamengo. Vamos parar com essa babaquice. Desculpa o palavrão. Então, assim, eu sempre me incomodei com isso, porque eu acho que o nosso futebol é muito forte, tanto que, só para a gente ter uma ideia, são mais de 30% de jogadores que estão agora disputando a Copa do Mundo, esses 30% são brasileiros. Não só por causa dos 4 clubes, mas por causa dos brasileiros que estão em outros. Então, eles vêm para cá, levam os nossos jogadores e a gente tem que ficar olhando para o nosso futebol com, coitadinho, nós somos pequenininhos e tal. Então, olhando para essa internacionalização dos clubes brasileiros, você acha que esse resultado, não o resultado no campo, mas esse sucesso que, de repente, descobriram o futebol brasileiro? Sem dúvida. Só traz indicadores bons para parcerias futuras, para a marca ganhar o mundo, né? E todos podendo aproveitar mais essa oportunidade, mais uma janela e mais uma cultura, porque são de 4 em 4 anos. Então, o próximo é 29. Então, os clubes aqui no Brasil, tal qual o Corinthians da Hortência, o meu São Paulo, nosso São Paulo, eu quero estar lá. Então, isso aqui vai motivar um investimento maior. Eu não tenho dúvida que está fazendo um bem. E como é que vocês olham para o São Paulo como marca? Marca de ativação, marca para experiência, marca para virar produto. O São Paulo sempre foi um clube diferenciado, né? O São Paulo sempre teve um posicionamento de marca diferente dos outros clubes. O São Paulo era um clube, até pelo estádio ser no bairro do Morumbi. Então, o São Paulo tinha um pouco daquilo de ser um clube elitizado, de ser um clube das camadas mais altas da sociedade. O que, com as vitórias, acabou invertendo-se, né? O São Paulo hoje é provavelmente o clube mais popular de São Paulo. Os ingressos são os mais baratos. Você tem hoje, eu tenho esses dados do Ibope Monitor, nós temos, do ponto de vista de escolaridade, 3º grau completo, a torcida do São Paulo tem 12% a mais de escolaridade do que a média do Brasil. Do ponto de vista econômico, a torcida do São Paulo tem 11% a mais acima uma média de renda 11% acima da média de todos os clubes nacionais. Então é uma torcida, obviamente, hoje nós falamos entre 20 e 22 milhões de torcedores. Claro que nós estamos num país pobre como o Brasil, nós estamos falando de uma torcida que é muito classe D e E, mas a gente tem uma representatividade muito grande na marca ABC, nas classes ABC. E o que a gente tenta fazer na gestão é trazer marcas que tenham valor. A gente busca sempre, e a gente tem um programa de compliance muito rígido. Então, nós fechamos uma parceria com uma empresa e, fazendo o due diligence da empresa, a gente descobriu que tinha um boletim de ocorrência que o dono da empresa bateu na mulher. Não fazemos negócio, porque nós temos uma representatividade muito grande. Tudo que você fala de um time como o São Paulo, como o Flamengo, como o Corinthians, isso tem um eco muito grande. Então, a gente tem esse cuidado. O Júlio, por exemplo, mandou um jogador embora porque o jogador agrediu a mulher. E depois de 15 dias eles fizeram as pazes. E provavelmente a gente vai perder na justiça. Eu estou respondendo uma ação trabalhista, apesar que nós ganhamos na primeira instância, que foi terrível. Ele bateu reconhecidamente, não foi um negócio de fofoca, não. Foi. E aí ele mesmo, né, falou, não dá, foi mandado embora por justa causa, etc. Você não pode compactuar com isso. E isso é prezar a marca, né? E aí passou um processo, ele foi para outro clube, e aí, de repente, recebemos a notícia que eles se casaram, né? Eles não... Então, é um negócio duro, porque aí a justiça, qual o papel da justiça nisso? Nós ganhamos em primeira instância, mas é um risco que o gestor tem que tomar. Eu falo da marca, Glenda, aqui. O São Paulo teve uma sorte nesse princípio, e todos têm marcas muito bonitas, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos.
Mas o São Paulo veio com o nome dessa cidade, desse estado que é gigante economicamente. Então você tem que explorar, no bom sentido, esses valores. E o São Paulo conseguiu, no tempo e no espaço, ter uma linha de ação, construir um estádio com recurso próprio, tem os seus problemas que está dentro do ecossistema, mas o São Paulo, a minha missão era não deixar ele envelhecer mais do que ele estava envelhecido nessa composição de conselho. E isso acho que nós conseguimos. Agora nós estamos num passo diferente. Temos um fundo, um mercado de capital. Pensamos um dia num projeto que possa estar na CVM, com o torcedor comprando ações da base do São Paulo, que formula o grande ativo do São Paulo como parceria. Então, temos ideias para frente, mas não é fácil. O ambiente do futebol, do esporte no Brasil, tem uma ausência, na minha opinião, omissão governamental imensa e tem muitos agentes de regulação. Então, eles querem regular. Por exemplo, no Match Day, vou voltar só a esse assunto. Eu imaginava, quando eu era marketing, fazer um micro show, que você monta um palco, desmonta, tal qual agora eu fui ver lá na Champions League. Em 20 minutos você tem um grande show, com palco, com luz, com fogos e tal, e começa o jogo no horário. E quando eu fui levar esse assunto, eu tive que falar com o comando da Polícia Militar. Falei, não, os portões só vão abrir 2h30. Não, é 2 horas, tem que fazer das 2 até as 3. E tem um advento hoje, que é pior, olha só como é um problema de organização. São Paulo, o estado de São Paulo, é o único lugar que não vende cerveja em dia de jogo. Isso é um absurdo. Não vende cerveja dentro do estádio. Dentro do estádio, é. Então, isso é um absurdo. Então, o cara não vai ver o Match Day porque ele vai estar bebendo lá fora. Do marreteiro comprando bebidas sem procedência, não paga imposto, o clube não ganha. Olha que loucura. Aí eu vou fazer um Match Day para quem? Para ninguém, porque o cara está bebendo lá fora. Então, nós estamos agora brigando para que a cerveja, assim como em grandes shows, que aí pode, no Morumbis, possa estar dentro do estádio de futebol. O que é um absurdo não ter. Já tem torcida única. O cara, quem conhece o estádio, está numa arquibancada, até ele descer e beber, ele vai beber umas 2, 3 vezes e está bom. Ele não vai ficar subindo e descendo. Então, isso é um contrassenso. No Rio já pode, Minas pode, e São Paulo ainda não. Isso trabalha contra o negócio. O meu tempo aqui acabou. É para acabar ou pode continuar? Não sei. Pode levantar uma placa. Eu estou perguntando aí. Levanta uma placa de acréscimo. Teve uma parada técnica. Não, vou aqui só a última. Pode a última? Eu sei que está todo mundo cansado já. Vocês estão aqui desde cedo, um maior tempão, né? Não, só para acabar. É porque o esporte sempre dá aquela, né? É a placa de mais de 5 minutos. Agora, com o VAR, tudo demora, né, gente? O nosso VAR demora muito. Ave Maria. Júlio, Tony, essa questão da SAF agora, olhando para parcerias, né, porque o nosso tema é parceira, marcas e tal. SAF é bom? Não é? O que vocês acham das SAFs no futebol brasileiro? Eu vou tentar em segundos pelo tempo parceria. Falar. Parceria. As parcerias, você tem que conhecer muito, primeiro você mesmo, né? O que você quer, o que você pode oferecer, o que você pode cumprir nessa cumplicidade. E, principalmente, aquele que chega para investir. Então, a parceria é importante quando você, numa diligência, tenta entender os objetivos desse, entre aspas, investidor, que pode ser um aventureiro. Olha como é louco isso. Nós temos uma SAF no Brasil, eu até gosto dele, o Textor, está sendo muito feliz no Botafogo, e hoje o Lyon, que é dele, está rebaixado, por uma questão de fair play financeiro. Olha como é difícil você escolher. A do Vasco, com o 777, não deu certo. E tem outros que dão certo. Então, é um processo. Onde nós estamos, antes do Tony falar, que o São Paulo está desenvolvendo parcerias e vai começar na base. Porque hoje, na base, os meninos de 18, 22 valem mais do que um jogador já veterano, que eu chamo veterano, mas de 24 a 30, a faixa de valor de mercado internacional vale mais ali. Então, ali ele pode ser um investidor, não de uma SAF propriamente dita de propriedade, mas um acordo operacional. Porque ele vai viabilizar, trazer mais jogadores para que eu ponha mais no time profissional, que ganhe mais minutagem, e nós vendemos com participação melhor nessa parceria com o investidor. Começou no Brasil a SAF assumindo os clubes que estavam em dificuldades financeiras, né? Então, se viu ali uma oportunidade de comprar grandes clubes por baixos valores. Então, o Júlio vendeu o Antony, e o Antony valia o que o Cruzeiro foi vendido. O Cruzeiro ganhou várias Copas do Brasil, Campeonato Brasileiro, um clube tradicional, grande no Brasil, e o Antony vale o que vale o Cruzeiro. Tem alguma coisa errada aí. E assim aconteceu com o Vasco, aconteceu com o Botafogo. Os clubes que tinham as maiores dificuldades financeiras foram os clubes que viraram rapidamente SAF. O que a gente está vendo hoje já é um cenário um pouco diferente, mas as SAFs entrando nos clubes, vamos chamar assim com todo respeito aos clubes, mas nos clubes da segunda prateleira. Clubes grandes, mas clubes
locais, né? O Bahia, a SAF com o Manchester City é um grande clube, mas é um clube regional, não é um clube nacional. É um clube de grande. amplitude nacional. Então, acho que hoje a gente vive esse momento das SAFs pegando os clubes menores. Eu entendo que grandes clubes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians vão ter que visitar esse assunto com atenção, porque começa a ter uma defasagem muito grande. O Botafogo, que o Júlio comentou que o ano passado ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Botafogo faturou algo em torno de 400 milhões de reais e na janela de julho gastou 380 comprando jogador. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vai dar ruim. Como é que eu vou concorrer? Eu vou concorrer como? Não é? Eu acho que, mas os clubes grandes vão precisar visitar isso com atenção. O Júlio tem feito isso. A gente está muito atento. O Júlio já foi para a Europa, já fomos algumas vezes visitar, entender como funciona o City, outros clubes, trocar experiências, conhecimento. Eu acho que nós estamos nessa fase de maturação. Mas eu acho que esse é um caminho importante para se visitar. Agora eu vou encerrar, mas escutando vocês, e a gente já conversou muito lá, e olhando para o futebol, eu acho que existe assim uma grande oportunidade nesse universo, né? Para marcas, para pessoas que pensam isso, para quem desenha marketing, para quem representa o marketing de uma marca, existe uma oportunidade assim gigante, até porque é isso, o futebol ele está se arrumando e se preparando, caminhando para essa profissionalização, para essa internacionalização, né? Então, eu acho que é um lugar legal para se desenhar e para se aproveitar e construir juntos em parceria. E eu queria só encerrar agradecendo. Muito obrigada, Tônia. É um prazer, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E para dizer que o Júlio tem uma característica engraçada que eu acho, que dos presidentes de futebol, ele é fã, ele tem fã-clube. E aí, conversando com ele, a gente entende por quê. Muito obrigada. Não é verdade? Ele tem fã, pede para tirar foto. Obrigado. É difícil, presidente de clube? Obrigado. Obrigada, Júlio. Obrigado. Parabéns, Tati. Na verdade, eu virei fã. Ele tem fã-clube. Eu já vou tirar a minha. Olha lá, já vai tirar Olha a lá, minha. tá vendo? Ele tem fã. Olha lá, tá vendo? Olha o seu Paulinho, olha lá, Vitor, não tirei foto com ninguém, mas com você eu quero. Aqui, ó. Vem cá, dona. Tá, Glenda, vem cá.